Hoje o nosso bate-papo vai ser sobre prepositions, as preposições em inglês. Por que as preposições são tão difíceis de entender? O no, na, em, de, da, para. Primeiramente, não há tradução definida para as preposições em inglês. E hoje eu vou mostrar isso para vocês. Então vamos começar já daí. Não há tradução definida. Vamos pegar um exemplo. Vocês vão entender do que eu estou falando. Então, se a gente pegar um exemplo bem simples, com o in, o on e o at. 3 preposições que causam muitos problemas aí para quem está aprendendo inglês. Se eu pegar essa xícara aqui, essa mug, essa caneca, por exemplo, e falar o seguinte: There is a mug in my hand, na minha mão. Vocês entendem, né? Então, o in vai dar a ideia de dentro de algum lugar. Claro, aqui ela está envolta pelos dedos, a gente vai usar o in. Então, ela está na minha mão, ou dentro da minha mão. Então, nesse caso, o in my, dentro da, ou na minha. Mas se eu pego essa xícara, essa caneca, essa mug e coloco na mesa, sobre a mesa, eu não vou usar mais o in my, eu vou usar on my desk. There is a mug on my desk. Tem uma caneca na minha mesa, ou sobre a minha mesa. Então percebam que a tradução pode ser a mesma, na minha mão, na minha mesa. O que interessa para nós no uso das preposições é saber usá-las nesse caso, e não a tradução em si. Então, no primeiro caso, usamos in porque ela está envolta pela minha mão. No segundo caso, ou seja, ela está dentro, vamos pensar assim. No segundo caso, ela está sobre. Então, a gente já sabe, quando a gente está usando in, on e at como preposições de lugar, a gente vai usar o on quando um objeto está em contato com outra superfície. Pode ser assim, pode ser na parede. Então, eu posso dizer que there is a clock on the wall. Tem um relógio na parede. Quando está dentro de algum lugar, então, por exemplo, café. There is coffee in the mug. Dentro, na caneca. Ou seja, nós temos regras de uso de aplicações do in, do on, do at, do to e do for. Porém, por exemplo aqui, pegando o mesmo exemplo do in, on e at, a gente pode entender o in, on e o at como preposições de lugar. Ou seja, a gente vai usar essas 3 preposições para dizer que algo ou alguém está em algum determinado local. Mas a gente pode usar, e a gente usa o in, o on e o at como preposições de tempo. Então, por exemplo, assim, em julho, em 2002, de manhã, de noite, nos finais de semana. Então, a gente vai ter regras para o uso do in, do on e do at como preposições de tempo. Então, a gente encara eles como preposições de lugar, preposições de tempo, e a gente tem o que a gente chama de chunks. Chunks são expressões prontas. Então, por exemplo, eu digo que I am in love. Eu estou apaixonado. Então, eu uso a preposição in sempre com love. Ou ainda, I am in pain. Eu estou com dor. Percebam que agora a tradução, a adaptação da preposição in do inglês para o português é com, e não, eu não digo I am with pain. I am in pain. Eu estou com dor. Por isso que é tão difícil a gente entender as preposições, porque elas vão ter traduções diferentes. E tá tudo certo, em inglês a gente fala de um jeito, em português a gente fala de outro. E aí vocês vão me perguntar, tá, Juliano, mas como que eu vou conseguir entender isso definitivamente e usar o in, o on e o at, ou todas as outras expressões, todas as outras preposições em inglês de forma correta? Primeiro vocês podem estudar as regras, tá tudo certo estudar as regras. Mas eu já falei isso em outros vídeos, a gente só internaliza a língua quando a gente pratica ela. Fala. Ou seja, tem uma coisa que a gente chama que é engajamento ativo. O que é o engajamento ativo? É quando eu crio na minha cabeça, eu falo, eu penso, eu formo as frases, eu repito, prática, prática, prática. Esse é o engajamento ativo. Quando há o engajamento ativo, há neuroplasticidade.
há mudanças neuronais dentro do meu cérebro que vão fazer com que o meu aprendizado se consolide. Estudar um idioma é desenvolver uma habilidade, é um lifestyle, é desenvolver um hábito. Quanto mais eu pratico, vai ser meio que inconsciente o negócio. Quanto mais vocês falarem, mais isso vai entrar, vamos dizer assim, no cérebro de vocês de maneira natural. E vocês vão saber que, por exemplo, vocês têm que dizer in danger, em perigo. Outros exemplos com on fire. The car is on fire. O carro está pegando fogo. Então a gente não diz pegando fogo em inglês, a gente diz on fire. Tudo que é eletrônicos, a gente usa a expressão on, a preposição on também. Então, por exemplo, on the radio, no rádio. On YouTube, no YouTube. On my cell phone, no celular. Outros exemplos, on a diet, de dieta. On my way, eu estou no caminho, eu estou indo. I am on my way. Tudo isso são chunks. Exemplos com at. I am at home. At home, eu não posso dizer in home. Então percebam que se a gente voltar para nossa regra, nesse caso da casa, eu usaria o in. Mas aqui estamos falando de home. Home no sentido de lar. Quando a gente está usando home, a gente usa sempre o at. Então, at home é uma chunk. Se eu estou usando a palavra house, casa física, eu posso dizer I am in the house. Eu estou na casa. Ok? Outros exemplos com at de chunks. At war, em guerra. The countries are at war. Os países estão em guerra e não in war. Por que é at war, Juliano? Porque é uma chunk. Sempre com war eu vou usar o at. Ah, mas aí fica muito difícil. Sim, é difícil falar inglês. Não é fácil. E as preposições é uma das coisas que são mais difíceis de se aprender e uma das últimas que a gente vai lapidar. Por isso que vocês não devem se preocupar tanto com as preposições. E por isso que muita gente desiste. Porque não consegue usar a preposição correta e pensar, isso aqui não é pra mim. Isso aqui é muito difícil, eu não vou conseguir, eu sou burro, inglês é difícil. E é realmente difícil, mas a gente quer sempre o atalho, a gente quer sempre o shortcut, a gente quer pular etapas, a gente quer aprender rápido, quer começar hoje e tá falando amanhã. Todo mundo é assim, eu sou assim também. Só que não funciona desse jeito. É passo de formiguinha, é um dia depois do outro. Não adianta vocês pegarem todas essas chunks aqui e tentarem decorar. Não vai acontecer, o cérebro não funciona desse jeito, infelizmente. Precisa esforço, atenção, foco, fala, engajamento, dormir bem para esse entendimento ser internalizado. Se vocês não dormem bem, isso aí não é consolidado, é uma outra fase do aprendizado que é a consolidation, que é quando definitivamente eu vou consolidar isso a nível neuronal aqui dentro do meu cérebro. Retomando então, a gente viu o in, o on e o at, pequenos exemplos como preposições de lugar, encarou eles como preposições de tempo, expressões prontas, as chunks, e tem mais coisa ainda. E isso não serve só para o in, on e o at, serve para todas as preposições. Olha só, o que temos aqui? Cada expressão, cada verbo, vamos dizer assim, vai exigir a sua própria preposição. Por exemplo, se eu rio de alguém, em português eu falo rir de. Em inglês eu vou dizer laugh at alguém. I laugh at jokes. Eu rio de piadas. O at aqui está significando de. Outro exemplo. It depends on the weather. Depende do tempo. Olha, temos também a preposição de. Eu usei on. Por que eu estou usando on? Porque o verbo depend exige a preposição on. Por que eu usei at no exemplo anterior? Porque o verbo laugh exige a preposição at. Agora um com in. I am interested in sports. Eu tenho interesse em esportes. Então, a expressão interested exige a preposição in. Então, pessoal, olha o universo que a gente tem por trás das preposições. Olha como é difícil a gente colocar regras. Olha como é difícil que a gente use elas de forma acurada, de forma correta. Então, tá tudo certo vocês usarem a preposição errada ou não saber qual usar, porque isso é mais para frente, isso vai ser lapidado conforme vocês forem aprendendo e estudando.
Não tem como memorizar tudo isso, falando novamente. Espero que tenham gostado. I'll see you around. Take care.